certo? Questão 3. Apostila. Questão 3 fala o seguinte: determine a lei da função cujo gráfico contém os pontos tal e tal, né? Contém os pontos 2, 5 e 5, 20, certo? Quando ele fala determine a lei da função é a fórmula que a representa, tudo bem? Aquela expressão com a qual a gente pode calcular os valores da função. É isso que a gente quer calcular. Só que tem um probleminha nessa questão. Quando ele fala apenas isso, determine a lei da função cujo gráfico passa nesses dois pontos, essa é uma pergunta um pouco vaga. Olha só, vamos colocar no gráfico esses dois pontos. Primeiro ponto, 2, 5, né? O x vale 2, o y vale 5. Coloca no gráfico, né? O x vale 2, o y vale 5. O ponto está aqui. E o ponto 5, 20, né? O x vale 5, o y vale 20. x5, o y 20. Eles vão se encontrar nesse ponto aqui, né? Então, qual é o problema? Ele falou só que o gráfico passa esses dois pontos. Só que a gente tem infinitos gráficos que passam nesses dois pontos, tudo bem? A gente tem a função do primeiro grau, que é uma reta, né? Se ele dissesse que era uma função do primeiro grau, né? Se ele dissesse que era uma reta, aí sim só existe um gráfico, né? Só existe só esse cara aqui, só uma única reta que passa nos dois pontos, né? Mas ele não diz qual é o tipo de gráfico, ele não diz se é uma função do primeiro grau ou do grau. E quando ele não diz isso, pode ser qualquer coisa. Poderia ser uma função do segundo grau, uma parábola. E mesmo parábola, existem infinitas parábolas que passam nesses dois pontos. Podia ser uma parábola fininha, assim, que passa, vou errei aqui, mas uma parábola assim que passa nos dois pontos. Poderia ser uma parábola mais aberta, uma parábola assim, que também passa nos dois pontos, tudo bem? Poderia ser uma função exponencial, que cresceria assim. Poderia ser uma função logarítmica, que cresceria assim. Poderia ser uma função trigonométrica, que faz ondas. Enfim, existe uma infinidade de funções que poderiam passar por esses dois pontos. Tudo bem? Então, qual foi o erro do exercício? Não especificar qual tipo de função. Tudo bem? Que ele está querendo. Ele deveria dizer, seja uma função do primeiro grau, né? Estamos trabalhando com isso. Ou, seja uma função linear. Ou, seja uma função afim. Ou, seja uma função cujo gráfico é uma reta. Ele deveria dizer isso de alguma forma. Existem várias formas de dizer que ele queria uma reta. Tudo bem? Bom. Mas, vamos perdoar esse pequeno lapso e vamos assumir que ele está se referindo a uma reta. Tudo bem? Ou seja, que ele está se referindo a uma função do primeiro grau. Tá? Bom, outra observação antes da gente começar a resolver a questão de fato. Uma outra observação é a seguinte: ele poderia ter dado a mesma informação de formas diferentes. Ele poderia ter dado esta informação através de um gráfico, né, como eu fiz aqui. Ele poderia falar, né, marca aqui os pontos, 2, 5, marca aqui o ponto, 5, 20, né, e traça a reta. Ele poderia dizer, determine a lei da função descrita por esse gráfico, e apresentar o gráfico para vocês, né? Esse gráfico, ele traz a mesma informação que esses dois pontos, certo? Ele está dizendo que passa no ponto 2, 5, aqui, e no ponto 5, 20, aqui, tudo bem? Então, um outro jeito dele dar a mesma informação. Outro jeito de dar a mesma informação, existem vários jeitos. Ele poderia dizer, por exemplo, em vez de ele escrever assim, em vez de ele dizer que passa pelo ponto 2, 5, ele poderia dizer o seguinte: uma função f, tal que f de 2 é igual a 5. Lembra que isso significa a mesma coisa que isso?
Quer dizer, estou pegando a função f, colocando o 2 e está saindo o 5, né? O x2 e o y5. E aqui, x5 e y20, eu coloco o x5 e o resultado é 20. Então, ele poderia ter dado essa informação aqui, né? Determine a função do primeiro grau, tal que f de 2 igual a 5 e f de 5 igual a 20. Tá bem? Um outro jeito de dizer a mesma coisa. Tá bem? E, por fim, ele poderia também ter dado um contexto, né? Aqui, ele está dando um problema, uma situação abstrata, simplesmente dando números. Ele poderia contextualizar com um problema. Por exemplo, ele falar o seguinte, o cara está andando de carro, né, correndo de carro, ou de bicicleta, sei lá, e ele fala o seguinte, ó, depois de 2 segundos andando de bicicleta, ele andou 5 metros. Estou inventando, tá? E depois de ele andar 5 segundos de bicicleta, ele andou 20 metros. Então, uma situação problema, né? Depois de andar 2 segundos, ele andou 5 metros. Depois de andar 5 segundos, ele andou 20 metros, né? Estou relacionando aqui duas grandezas. E aí, dado isso, determine a função que descreve essa situação. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês jeitos diferentes, situações diferentes em que pode aparecer a mesma pergunta. Tudo bem? No final, ele quer a mesma coisa. Ele quer saber qual a função desses caras. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos resolver, de fato, a questão, né? Partindo do pressuposto que é uma função do primeiro grau. Beleza? Se é uma função do primeiro grau, a gente tem que saber a forma geral dela. Né? A forma geral dela é y igual a x mais b. A gente precisa saber isso, né? Tá bom. E aí, dois jeitos de resolver. Um primeiro jeito, ele serve para qualquer função que estiver sendo trabalhada. A gente vai fazer aqui com função do primeiro grau, mas poderia ser com função do segundo grau, do terceiro grau, poderia ser uma função qualquer que ele invente, tudo bem? Eu vou explicar isso com mais detalhes depois. Vamos lá. Então, o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui me diz que quando o x é 2, o y é 5, certo? Quando o x vale 2, o y vale 5. O que eu vou fazer é substituir na minha expressão. Né? Substituir o x por 2 e o y por 5. Então, vai ficar 5 igual a a vezes 2, que é a mesma coisa que 2a, mais b. Certo? Aí eu fico com uma equação com duas incógnitas, a e b. Não dá para resolver, não dá para achar a e b. Eu preciso de uma outra equação. E aí eu vou usar outro ponto. Do outro ponto, quando o x é 5, o y é 20. Substitui. O y é 20, igual a vezes x, a vezes 5, que é 5a, mais b. E aí eu fico com duas equações, duas incógnitas a e b. A gente tem um belíssimo de um sistema. Aí eu vou resolver esse sistema, vou achar o valor de A e o valor do B, e aí eu tenho o valor do A e o valor do B, eu tenho a minha função. Tudo bem? Maravilha. Vamos resolver esse cara então. Né? Resolver esse sistema tem vários jeitos diferentes. Eu poderia isolar uma incógnita, substituir na outra, tudo bem? Ou eu posso usar o método da adição, que é aquele que consiste em somar equações para fazer uma das incógnitas desaparecer. Eu vou usar esse método. Tá? Para usar o método da soma, ela tem que estar organizada. B em cima de B, A em cima de A, igual em cima de igual, número em cima de número. Certo? Se eu somar as equações do jeito que está, as letras não vão desaparecer. 2A mais 5A é 7A. Não sobe. 1B mais 1B fica 2B. Não sobe. Né? Eu preciso multiplicar uma delas por algum valor para que alguma das letras desapareça. Por exemplo, posso multiplicar a primeira equação por menos 1. Por que por menos 1? Porque daí vai ficar menos B. E menos B mais B dá 0.
E aí o B desaparece. Né? Essa é a ideia. Multiplicar por algum valor, de forma que eles fiquem com valores opostos, B e menos B, ou 5B e menos 5B, para que na hora de somar, anule. Tudo bem? Então, multiplicando a equação inteira por menos 1, a gente fica com menos 5, igual a menos 2A, e menos 1 vezes B, menos B. A equação de baixo eu só copio, 20 mais igual a 5A mais B. E aí eu vou somar as equações. Né? 20 tira 5, fica 15. 5A menos 2A fica 3A. E B menos B anula, que é o que a gente queria. Certo? E aí, aqui embaixo, eu tenho uma equação que tem apenas o A, porque o B anulou. E aí, quando eu tenho só o A, eu consigo resolver, né? O 3 está multiplicando, ele vai passar, entre aspas, dividindo. Então, o meu A vai dar quanto? 15 dividido por 3. Meu A deu 5. Certo? Aqui, o valor do A. A é igual a 5. Nosso coeficiente angular. Certo? E o valor do B? É só pegar o valor do A e substituir em qualquer equação que tenha as duas letras. Tá? Por exemplo, vou substituir nessa. Poderia ser qualquer uma. Vou substituir nessa. Colocar o A igual a 5 aqui. Então, fica como? 20 igual a 5 vezes A, 5 vezes 5, mais B. Mais B. E vou resolver essa continha. Bom, 5 vezes 5 dá 25, mais B. O 25 está somando, ele passa subtraindo, certo? Então, o 20 vai ficar menos 25, igual a B. E 20 menos 25, cuidado aqui com a ordem, cuidado com o sinal, 20 tira 25, fica 5 negativo, menos 5. Então, B, trocando de lado, B igual a menos 5. Certo? Tá? E, por fim, eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do B. É só substituir que você tem a sua função. Né? Então, a função fica y igual a ax, né, o A é 5, 5x, mais o B, só que o B é menos 5. Menos 5. E essa é a minha resposta. Essa é a função. Essa é a lei de formação da nossa função. Y igual a 5x menos 5. Certo? E aí, ele poderia perguntar mais coisa, né? Uma vez que você tem a função, você pode calcular qualquer coisa. Então, para essa função, qual o valor de y quando x vale, sei lá, 7? Se ele pedisse isso, né? Quando x vale 7, quanto que vale y? Aí, tendo a expressão, é só colocar o x igual a 7, fazer a conta. O que você acha o y? Tudo bem? Ou ao contrário, ele poderia dar o valor do y e perguntar o x. Tudo bem? Uma vez que você tem a expressão, você calcula qualquer coisa. Belezinha? Maravilha? Uma outra coisa que dava para fazer, e isso é específico da função do primeiro grau, né, é um jeito mais fácil de calcular o coeficiente angular. Lembra que eu passei uma formulinha para o coeficiente angular? Então, um outro jeito era assim, ó. Lembrar que a fórmula do coeficiente angular é o quê? Y de um ponto menos y do outro, dividido pelo x de um ponto menos o x do outro, seguindo a mesma ordem, certo? Então, tanto faz se eu faço primeiro esse, depois esse, ou o contrário. Vamos lá, o que vai dar aqui? Então, eu vou fazer o de baixo pelo de cima, tá? Então, o y de um, 20, menos o y do outro, 5, dividido pelo x de um, 5, seguindo a mesma ordem, menos o x do outro, 2. Quanto que vai dar isso? 20 menos 5 dá 15. 5 tira 2 dá 3. E 15 dividido por 3
é 5. O mesmo coeficiente angular que a gente tinha achado antes. Certo? Um pouquinho mais fácil do que resolver um sistema. Sim? E aí, uma vez que você tem um coeficiente angular, aí você vai ser obrigado a montar ou essa equação para disso tirar o b, o coeficiente linear. Essa segunda parte não muda. Beleza? Maravilha. Isso resolve nossa questão, galera. Eu tinha comentado que esse método de resolução servia para qualquer função, certo? Como assim? Digamos que o exercício te desse uma outra função. Vou inventar aqui qualquer meleca, tá bom? Digamos, por exemplo, que ele fala, em vez de ser uma função do primeiro grau, digamos que ele fala que a função é y igual a elevado a x mais b. Estou inventando. Poderia ser outras letras, né? Vamos mudar aqui as letras. P elevado a x mais q. P elevado a x mais q. E ele pergunta o valor do P e o valor do Q. Tudo bem? O método é o mesmo em que sentido? Que eu vou pegar esse ponto e substituir lá. O x2 e o y5. Substitui. O y é 5 igual a P elevado a x mais q. O x é 2. 2 mais q. Uma expressão. Depois substitui o outro. x5, y20. y20 igual a P elevado a x mais q. 5 mais q. E aí você vai ter um outro tipo de sistema, né? Um sistema exponencial. Um pouco mais difícil, né? Exige que você conheça propriedades de potência e de função da equação exponencial, beleza? Mas só para mostrar para vocês que o método de pegar um ponto e substituir na expressão dada, tudo bem? Esse método pode ser aplicado para qualquer tipo de função, beleza? Maravilha. Vamos adiante. A questão 4. A questão 4 já traz um probleminha, já traz um contexto. Né? Ele fala o seguinte: o comportamento da temperatura da água do oceano para profundidades de até 100 metros é linear em função da profundidade. Olha só, a temperatura da água no oceano é linear em função da profundidade. Quer dizer, o que isso significa? Que a temperatura do oceano, ela cresce ou decresce linearmente, conforme uma função do primeiro grau, tudo bem? Em função da profundidade, quer dizer, de acordo com a profundidade. Dependendo da profundidade, eu tenho uma temperatura diferente e essa variação é linear. Beleza? Tá bom. Com base na tabela abaixo, responda as perguntas. Né? Aí a tabela, ela compara a profundidade dada em metros com a temperatura da água. Temperatura dada em graus Celsius, né? Aí tem a tabelinha. Então, 10, 42, 15, 11,8. Né? O que essa tabela está dizendo? Que a uma profundidade de 10 metros, a temperatura é de 15 graus Celsius. A uma profundidade de 42 metros, a temperatura é de 11 graus Celsius. Né? Então, aumentou a profundidade, a temperatura diminuiu. Né? Isso indica que minha função ela é decrescente. Certo, galera? Então, o que a gente tem aqui? A profundidade, ela indica o meu x. E a temperatura, o meu y. Né? Dependendo da profundidade, eu tenho uma temperatura diferente. Certo? Não é a profundidade que depende da temperatura.
É a temperatura que depende da profundidade, certo? O x variável independente, o y variável dependente. Tudo bem? Maravilha. Bom, o item A ele pede qual a variação da temperatura a cada metro de profundidade, né? Quanto que varia a temperatura a cada vez que eu desço ou subo 1 metro? Tudo bem, gente? O que é isso? É a taxa de variação da nossa função, né? Quanto que varia o meu y cada vez que o x varia 1? E aí lembra o que a gente viu no exercício 2, no exercício anterior. O que era a taxa de variação, ou como que eu encontro a taxa de variação? A taxa de variação é o coeficiente angular, sim? O coeficiente angular que dá essa resposta. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui o coeficiente angular. E eu vou calcular utilizando a fórmula. Tudo bem? Meu coeficiente angular é variação do y, cuidado para não trocar, tá? Y de um menos y do outro, dividido pela variação do x. X de um menos o x do outro. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, isso aqui vai dar quanto? Então, lembra, x e y, certo? Está numa posição um pouco diferente. Quando o x vale 10, o y vale 15. Quando o x vale 42, o y vale 11,8, certo? Então, vamos lá. Y de um menos o y do outro. Y de um menos o y do outro, dividido pelo x de um menos o x do outro. Mas na mesma ordem. Se o y eu fiz esse menos esse, o x eu tenho que fazer esse menos esse na mesma ordem. X de um menos o x do outro. Ah, e se eu trocar? Se você troca um deles, você tem que trocar o outro também. Certo? Aí faz essa continha aqui, isso aqui vai dar quanto? 11,8 tira 15, né? Ou 15 tira 11,8. Isso aqui vai dar 3,2. Né? Só que negativo, né? Porque eu estou pegando o menor menos o maior. Tenho 11,8 e eu tiro 15, fica menos 3,2. Dividido por 42, tira 10, 32. Né? Divisão com vírgula. Ou você me efetue, né? Me faz a divisão com vírgula, ou a gente pode fazer a seguinte brincadeira. Para eliminar essa vírgula, eu posso multiplicar por 10. Né? Só que se eu multiplico em cima, eu sou obrigado a multiplicar embaixo por 10. Então, quando eu multiplico por 10 a vírgula numa casa, em cima fica menos 32, e embaixo, 32 vezes 10, isso aqui dá 320. Certo? E aí, fazendo essa divisão, o meu A vai dar menos, né? Menos dividido por mais vai dar menos. Se eu simplificar por 32, divide por 32 em cima, divide por 32 em cima, divide por 32 embaixo. Isso daqui vai dar 1/10. O meu A é igual a menos 1/10, né? Negativo, decrescente, como eu tinha comentado antes. Ou, se você preferir, posso deixar na forma decimal, né? 32 dividido por 320, ou 1 dividido por 10, isso aqui vai dar menos 0,1. 0,10, tudo bem? Então, lembrando a pergunta é, qual a variação da temperatura a cada metro de profundidade? A minha temperatura, ela diminui 0,1 graus Celsius para cada metro de profundidade. Né? Então, 0,1 graus Celsius por cada metro de profundidade. Essa é a minha resposta. Tudo bem? Minha temperatura diminui 0,1 graus Celsius cada vez que eu desço 1 metro. Belezinha, gente? Tá bem. Maravilha. Item B. O que pergunta o item B? Obtenha a expressão que relaciona a temperatura T de x
em função da profundidade x. Né? Então, quer dizer, a profundidade ele está chamando de x, e a temperatura, ele não está chamando nem de y nem de f. A temperatura ele está chamando de t. Né? T de x. T de x, galera, é a mesma ideia de f de x, só mudou a letra. Né? É um símbolo que representa a função, no caso, um símbolo que representa a temperatura. Beleza? Então, obtenha a expressão que relaciona a temperatura T de x em função da profundidade. Ele quer a expressão, ele quer a fórmula, certo? E a gente acabou de descobrir o A. A gente já sabe o coeficiente angular. Falta o B, o coeficiente linear. Né? Bom, o exercício já falou que a temperatura varia linearmente. Se ela varia linearmente, a gente sabe que é uma função do primeiro grau. Né? Então, é T de x igual a x mais b. Estou usando T no lugar de y porque o exercício pediu. E aí eu vou ter o A, a gente já sabe quanto que vale, né? 0,1. Eu vou usar ou esse ponto aqui, x10, y15, ou esse ponto aqui, x42, y11,8. Se eu usar esse, vai dar no mesmo. O resultado vai dar no mesmo, por incrível que parível, ok? Eu vou usar esse daqui, que tem valores mais bonitinhos, mais confortáveis. x10, y15. Então, meu y é 15. O meu x é 10. E o meu A gente já calculou, né? 0,1, ou se você preferir, 1/10. Eu prefiro trabalhar com fração, normalmente facilita as contas. Tudo bem? Então, meu A é 1/10, vezes o x, que nesse caso é 10, mais B. E aí eu resolvo essa continha para achar o B. Né? Então, aqui 10 em cima simplifica com 10 embaixo, olha por que é mais fácil. Vai ficar 15 igual a 1 mais B. Esse 1 que está somando, ele passa subtraindo, né? E aí, 15 menos 1, 15 menos 1 dá 14. Então, o B vale 14. Esse é o nosso coeficiente linear, certo? Então, portanto, qual é a nossa função? T de x é igual a AX, né? Só que o A é 1/10. 1/10 de x, que é a mesma coisa que x sobre 10. Tanto faz eu escrever assim, ou escrever assado, ou usar a forma decimal, 0,1x. Eu poderia usar qualquer um desses, tudo bem? Então, T de x igual a x mais b. E o b é 14. Mais 14. T de x igual a ax mais b. Essa é a nossa função. A resposta para o item B. Bem? Esqueci de anotar aqui que era o item B. Belezinha, gente? Tá? Ai. Item C. Item C. Qual a temperatura na superfície? Qual a temperatura? Uma vez que você tem a função, ele pode, como eu disse antes, perguntar várias coisas diferentes. Tudo bem? Então, qual a temperatura na superfície? O que eu sei da superfície? Quando eu falo superfície, a minha profundidade é quanto? Não tem profundidade, né? Profundidade zero. Então, quando ele pergunta a temperatura na superfície, ele quer dizer quando o x é zero. É só pegar a minha função, que a gente já sabe, e trocar o x por zero. Não é? Então, vamos lá. Então, para o item C, a gente já tem a função, né? Vou copiar ela aqui. T de x igual a x sobre 10 mais 14, né? Nossa função. E na superfície, o meu x vale zero. Substitui. Ele quer saber t de zero. Isso é 0 sobre 10 mais 14. Então, t de zero vai dar 0 dividido por 10 é 0, isso anula. E 0 mais 14 dá 14. Ou seja, na superfície, quando a profundidade é 0,
a minha temperatura é de 14 graus Celsius, certo? Em um problema contextualizado, não esqueçam de colocar a unidade de medida. No caso, graus Celsius. Tudo bem? Aí. E o item D, a que profundidade a temperatura é de 10 graus Celsius? Né? Agora ele está fazendo o contrário. Aqui ele indiretamente deu a profundidade e perguntou a temperatura. Agora no item D, ele deu a temperatura e pergunta a profundidade. Vamos lá. É a mesma ideia. Tudo bem? Então, agora eu vou usar a mesma fórmula. A temperatura é 10. A temperatura é 10. Isso é igual a x sobre 10 mais 14. X sobre 10 mais 14. Ele deu o y e agora a gente vai calcular o x. Vamos lá. O 14 está somando, né? Ele vai passar subtraindo. 10 menos 14 igual a x sobre 10. Bem? Pera, gente. Tem algum probleminha. Percebi. Uma coisa que eu esqueci, gente. Olha só. O meu A era menos 1/10, certo? Então, a função correta era menos x sobre 10. Eu tinha esquecido desse negativo aqui, olha só. Essa era a minha função correta, tudo bem? Peço desculpas aí. Então, o meu A é menos 1 sobre 10. Essa é a minha função correta. No exercício anterior, no item anterior, isso não fez diferença, né? Porque eu ter o menos aqui, somar 0, subtrair 0 não muda nada, né? Então, esse menos 0 não vai mudar, minha resposta continua a mesma, tá? Aqui que vai fazer diferença. Aqui que vai fazer diferença, né? Então, é menos x sobre 10 menos 1/10. Agora vai dar certo. Vamos fazer essa continha. Então, 10 tira 14, fica menos 4, igual a menos x sobre 10, certo? O 10 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar menos 40, igual a menos x, né? E se menos 40 é igual a menos x, eu multiplico por menos 1, porque o meu x não pode ficar com negativo na frente. Quando eu multiplicar por menos 1, esse fica positivo, certo? E aí, só trocando o lado, x é igual a 40. Certo, galera? Então, ele pergunta, né? A que profundidade a temperatura é de 10 graus Celsius? Então, quando a temperatura é de 10 graus Celsius, a profundidade que eu vou ter é de 40 metros. Essa é a resposta para o item D. Belezinha, galera? Com isso, a gente conclui o nosso exercício, os nossos exercícios, e agora a gente exercitar, tudo bem? Peguem aí a lista de exercícios da apostila, lembrando que isso é tarefa mínima, é a mínima coisa que você tem que fazer. Se possível, busquem outros exercícios, busquem outras listas, tudo bem? Em especial no que diz respeito a funções, tá bom? A maioria dos exercícios dessa aula vão falar de função do primeiro grau, tudo bem? Interessante vocês darem uma olhada em exercícios de função mais gerais. Belezinha, gente? Então é isso, galera. Grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Bem? Se cuidem, galera. Tchau.